conversa agora com o Alexandre Vilela, ele que é coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico dos comitês PCJ, vai falar conosco sobre esse cenário da crise hídrica na nossa região. Alexandre, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, Alexandre, a gente tem inclusive uma previsão aí de chuva volumosa, né, para nossa região, chegando no final da noite de hoje, no final de semana também, mas estamos vindo desse período de estiagem mais severa do que esperado, né, durante o período aí de inverno, no comecinho da primavera também, com várias cidades, como nós citamos, enfrentando uma crise hídrica. São cidades que têm fontes diferentes de abastecimento e ainda assim situações similares, né, Alexandre? Por que isso acontece? É só realmente devido ao cenário climático ou falta aí um preparo, uma reserva de emergência para essas cidades aqui da região? Bom, aqui na região que nós chamamos de bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, são 76 cidades. Então, cada uma delas tem um arranjo de abastecimento. Algumas através de rios que são abastecidos pelo sistema Cantareira, que traz água para a região, outros que se abastecem de pequenos córregos e aí acabam sofrendo muito mais na ausência de precipitação, reservatórios municipais, complementam com água subterrânea. Então, cada cidade tem um formato de se abastecer. E, evidentemente, que nesse momento, aqueles que possuem mananciais de pequeno porte ou reservatórios que muitas vezes são assoreados, uma série de outras carências de infraestrutura, como o índice de perdas, somado a uma alta temperatura, que faz com que a demanda cresça muito e baixas precipitações, leve a um cenário como esse que a gente está vivenciando, no sentido de eu não conseguir oferecer a quantidade de água necessária e também com as baixas vazões, a gente acaba concentrando poluição, ou seja, a qualidade piora muito do manancial e isso faz com que eu tenha que fazer um tratamento muito mais lento na minha estação de tratamento de água, não conseguindo tratar aquele volume total que muitas vezes até o rio consegue oferecer, mas eu não tenho capacidade de tratamento para dar potabilidade e dar segurança para aquela água que vai ser distribuída à comunidade. O Alexandre, hoje, por exemplo, né, para esse fim de semana que a gente tem essa previsão de chuvas fortes, né, ou seja, um alto volume concentrado, isso ajuda na vazão dos rios ou pela situação atual é pouco ainda, né, para armazenar a água e também para poder utilizar, como você está explicando aí, que nem toda a água pode ser utilizada, né? Hoje é um dia interessante, né? Porque nós estamos com cidades com racionamento na iminência de uma chuva potencial bastante intensa, ainda que precisamos que ela aconteça de fato. É claro que essa chuva pode gerar espera-se que ela gere um alívio temporário, né? Mas é importante dizer que num cenário de mudanças climáticas, onde a gente tem vivenciado cada vez mais cenários tanto de excesso, né? Não nos esqueçamos que em algumas cidades que hoje têm problemas, nesse mês de outubro, em janeiro tinham problemas de inundações. Né? Ou seja, então a gente precisa sempre olhar esses dois momentos, né, que somente a região vive, onde as precipitações podem gerar inundações, num certo momento, e em outro momento, as questões de racionamento. Então, essas chuvas devem gerar assim, um alívio, se vierem no patamar que se espera, de 80, 100 milímetros, mas lembrar que a gestão nessa bacia ela precisa ser gota a gota, né? Ou seja, cada gota importa, porque são quase 6 milhões de habitantes, isso gera uma demanda muito grande, principalmente com altas temperaturas, que faz naturalmente que tanto a irrigação na agricultura, quanto o consumo industrial e naturalmente o consumo nas cidades também cresça bastante. Alexandre, nós temos vivido esses extremos, né, que você citou, da situação de uma estiagem muito mais severa do que o esperado para esse período e agora chuvas volumosas previstas aí para os próximos dias, como já aconteceram no início do ano. Como que as cidades podem melhorar, né, a questão de gestão mesmo dos recursos hídricos justamente para tentar aproveitar mais, né, esses momentos de chuva mais volumosa e ter uma reserva para os meses em que a estiagem se apresenta? A palavra da vez é resiliência hídrica e adaptação às mudanças climáticas, né? Ou seja, como que eu convivo melhor com esses eventos extremos. Então, veja, nós temos um período do ano, né, somente os meses do verão, com chuvas relativamente volumosas. Né? Então, é fundamental que cada usuário, cada município, né, faça a sua lição de casa no sentido dos municípios tratando seus efluentes, o combate
perdas, né, para que eu tenha capacidade de oferecer o máximo de água à comunidade. A indústria também tem feito a sua parte do ponto de vista de reuso, troca de equipamentos, a irrigação, trocando também métodos de irrigação, e, claro, o cidadão fazendo o uso racional no seu dia a dia. Essa soma de esforços que permite que a gente consiga atrair investimentos, crescer uma das regiões que mais cresce no país e, ao mesmo tempo, continuar abastecendo esses quase 6 milhões de habitantes. Então, cada setor tem a sua lição de casa a ser feita e com esse ingrediente adicional que, vamos dizer, o comportamento climático do passado não tem sido mais representado agora no presente e principalmente para os tempos futuros. Alexandre, essa semana, né, foi liberada a volta da construção das barragens de Amparo e Pedreira, né, que é algo que o PCJ, o consórcio, defende há muito tempo. Claro que é para daqui a 2 anos ainda, né, um pouquinho menos que isso, mas qual vai ser o impacto disso? E eu pergunto, para ter reservatório precisa ter água, né? Então depende também de condições climáticas ou a facilidade de armazenamento vai ser maior? Bom, a construção de reservatórios é uma das ferramentas importantes para a gente ter melhor resiliência hídrica, né? Não nos esqueçamos que o maior reservatório existente é o próprio solo, né? Então, práticas de preservação de nascentes, infraestrutura verde também são fundamentais. Mas esses reservatórios, né, um no Rio Jaguari, um no Rio Camanducaia, que estão sendo reiniciadas obras aí com previsão para 2026, vamos dizer, cria um pulmão intermediário, né, mais ou menos no centro da bacia, além do sistema Cantareira que está lá nas cabeceiras, que permitem acumular água, né, porque toda a água que precipita nessa bacia a gente não consegue utilizar, vai em direção ao Rio Tietê e em breve cai no oceano. Portanto, conseguir reter essa água durante o período chuvoso cria um pulmão importante, principalmente, né, para municípios como vocês citaram, como Limeira, na bacia do Jaguari, Cosmópolis, e também, em paralelo a essas barragens, um estudo que está em andamento para a criação de um sistema adutor regional que também leve água para a bacia do Rio Atibaia, basicamente para Valinhos, Campinas, Jundiaí, Sumaré, uma série de outras cidades. Então, a integração entre esses sistemas e ter essas redundâncias permite que a gente consiga enfrentar melhor esse cenário, tanto de estiagem, quanto também o cenário de chuvas em excesso, porque lembrar que as barragens também têm um efeito de atenuar cheias mais severas, aqueles que estão adjusantes, a gente chama, abaixo da barragem, né? Alexandre, falando de outra cidade aqui da nossa região, que é a Americana, a cidade enfrentou também problemas aí no abastecimento nessa semana por conta da baixa vazão do rio Piracicaba, né? Inclusive, o Departamento de Águas e Esgotos de Americana comentou que esse é um nível muito baixo aí do rio, pior cenário, aliás, desde 2014, quando a gente teve aquela outra estiagem mais severa também. Qual é hoje a situação, né, da bacia aí do rio Piracicaba? A gente noticiou, inclusive, uma série de problemas, né, envolvendo o rio Piracicaba, pontos de poluição no Tanquã, em Piracicaba mesmo, casos que são investigados ainda, inclusive. Tudo isso também influencia e pode afetar o abastecimento em várias cidades da região que dependem hoje do rio Piracicaba? Com certeza, né? Nesses momentos de vazões muito baixas, à medida que eu tenho menos água, a poluição acende um refletor muito grande sobre a questão da qualidade, né? E como eu já disse agora há pouco, esses municípios que estão mais no final dos rios, né? No caso aí, por exemplo, do Piracicaba, né? Americana, a própria cidade de Piracicaba, que também tem sofrido bastante para utilizar o rio Piracicaba como manancial, além do seu principal manancial, que é o Corubataí, vive um problema de baixa vazão e, naturalmente, de poluição que acaba se concentrando. E isso faz com que eu demande, primeiro, a utilização de muito mais produtos químicos, né? Mais energia elétrica, ou seja, faz com que custe mais para tratar essa água e também faz com que eu precise que a água passe mais lentamente no meu sistema de tratamento e, portanto, muitas vezes eu não consigo tratar a totalidade da água que eu teria de demanda para aquele município. É o caso de Americana, onde, devido à degradação da qualidade, tem uma dificuldade de eu conseguir tratar o volume total e eu preciso fazer, então, mais lentamente e isso gera alguns problemas de desabastecimento, né? A gente pode ter, inclusive, Alexandre, impactos no preço da água, já que esse tratamento é mais caro hoje, mesmo para aquelas cidades em que o serviço é municipalizado, né, não é terceirizado. A gente pode ter um custo maior e um preço mais caro para o consumidor por conta disso também?
Esse efeito não é imediato, né? Ou seja, as tarifas são revisadas pela agência reguladora anualmente ou extraordinariamente em alguns momentos, e há uma composição, né? Nós estamos, por exemplo, vivenciando bandeira vermelha do setor elétrico neste mês. Isso faz com que o custo da energia também seja mais caro, assim como a utilização de produtos químicos, que muitas vezes eu tenho que usar 4, 5, 6 vezes mais do que eu utilizo num período onde eu tenho uma vazão melhor. Então, é evidente que nas revisões tarifárias anuais, essa composição de custos pode trazer, de fato, algum impacto. Agora, isso não é imediato na conta do mês seguinte para o cidadão, já que é preciso olhar um período maior e, de repente, isso pode até ser amortizado, ou, caso, de fato, a situação continue agravada, pode levar a algum aumento de tarifa, eventualmente, em virtude das previsões que a gente tem para o verão deste ano. No caso de Cosmópolis, que entrou em estado de calamidade por causa da falta de água, 3 meses é suficiente, mesmo se chover? Claro que eu estou perguntando para o PCJ, não para a Prefeitura de Cosmópolis, mas isso pode ser revertido caso as chuvas consigam reabastecer a cidade, Alexandre? Vai depender muito das chuvas do próximo verão, né? E aí, o que nós temos de previsão, né? Basicamente, nessa transição que nós tivemos de um fenômeno chamado El Niño para Laninha, um fenômeno climático, que traz aí também essas alterações de temperatura, o que a gente tem de previsão é um retardamento, né? Talvez um atraso do início do período chuvoso, ou seja, aquelas chuvas que viriam mais intensas ao final de outubro, talvez fique mais lá para o começo de dezembro. Essa não é uma boa notícia, evidentemente, né, caso se concretize. E a outra notícia é que espera-se para este verão chuvas na média ou levemente abaixo da média aqui na região. Claro que chover o que a gente espera de média histórica é positivo, como para a situação de Cosmópolis ou para tantos outros municípios, não só no PCJ, mas no estado de São Paulo como um todo, né? Muitos municípios com emergência hídrica declarada no estado de São Paulo, quando fala entre os estados brasileiros, como a região norte. Mas, então, essa previsão do verão, né, a partir de outubro agora até março, que vai ditar muito esse olhar plurianual, né? Ou seja, para a gente já conseguir enxergar um pouco também como que a gente inicia a estiagem do ano que vem, lembrando que o sistema Cantareira, que hoje é o principal manancial e que inclusive abastece, por exemplo, o Rio Jaguari, que está ajudando a apoiar o município de Cosmópolis, está na ordem de 45% do seu armazenamento, aguardando aí as chuvas do verão, para que a gente possa analisar e ver as medidas efetivas para como que a gente convive com a estiagem já olhando para 2025. Agradeço ao Alexandre Vilela, ele que é coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico dos comitês PCJ aqui na nossa região. Alexandre, muito obrigada pelas informações aqui para a gente. Um bom trabalho para você. Eu que agradeço, e fica aqui o site dos comitês PCJ à disposição, onde qualquer cidadão pode acessar e ver os dados de chuva, de vazão e de nível em tempo real para poder acompanhar a situação da bacia e poder também gerar esses gatilhos de economia de água importantes para todos os setores. Muito obrigado e uma boa tarde.